Olá, bem-vindos ao 7º programa O Espiritismo Esclarece. Finalmente é sábado e teremos a conclusão desta importante e empolgante entrevista com Daílson Azambuja Gonçalves, em que estamos conversando sobre médiuns iniciantes. E hoje trataremos sobre a importante fase da avaliação em um grupo de médiuns iniciantes, assim como a inserção de novos trabalhadores nos grupos de trabalho mediúnico. Assim como pretendemos fazer a inserção de 2 ou 3 questões, a fim de ampliar um pouco mais nossa compreensão sobre esta importante matéria. Esperamos que todos apreciem e desde já convidamos aqui ao final registrem suas impressões, seus comentários e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para que possamos melhorar cada vez mais nosso programa. Então, fique conosco. Voltamos em seguida. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Espiritismo Esclarece, meu querido amigo Daílson Azambuja. Vamos hoje finalizar o nosso 3º programa, que é o 7º da série O Espiritismo Esclarece, mas o 3º com o tema conversando sobre médiuns iniciantes. E nessa finalização nós ainda temos que abordar basicamente os itens da avaliação e a inserção nos grupos mediúnicos. Depois, ainda sobrando espaço, eu quero te fazer alguns questionamentos a respeito de algumas obras, de referências. Então, você havia me falado um pouco anteriormente que gostaria de dar uma pincelada mais, detalhar, evidenciar alguns pontos que entende ficaram faltando na questão da concentração. E, portanto, eu gostaria que agora você se dirigisse aos nossos internautas para começarmos a nos deleitar aqui com as informações, preciosas informações que tem trazido e colaborado com nosso aprendizado. Muito boa noite, meus amigos. É uma grande alegria estarmos aqui na 3ª edição deste programa. Sejam bem-vindos todos os que estão acessando agora e aos seguidores do canal. Muito obrigado pela oportunidade. E o nosso querido amigo comentou sobre os elogios. Os elogios devem irem para Jesus e para os escritores das obras que nós recomendamos, pois que nós nos baseamos nestas obras seguras da doutrina espírita e as de inquestionável valor doutrinário. Então, os elogios, obviamente, devem ser para eles, pois que estas obras contemplam tudo que nós, de alguma maneira, estamos trazendo alguns pequenos comentários, algumas pequenas frases, alguns pequenos parágrafos. As obras em si são muito mais ricas. Perfeito, Daílson. Então, vamos
pegar mãos a obras aqui e dar continuidade. Eu gostaria então que tu desse essa finalização com informações, com certeza, bastante preciosas a respeito da concentração, para que pudéssemos passar ao próximo ponto, que é a avaliação, que sabemos que fez um comentário também, meio en passant, no programa passado, mas aqui agora eu gostaria que tu depois aprofundasse mais a importância dessa fase, porque eu já ouvi de muitas pessoas que coordenam grupos iniciantes, até porque aqueles que estão entrando como coordenadores, recém estão estreando, tem muitas dúvidas e inseguranças quanto ao método de avaliação. Então, o tempo é todo seu. Quando finalizar, a gente passa em seguida depois para o tópico de avaliação. Perfeito. Para que haja a reunião mediúnica propriamente dita, ou transe propriamente dito, uma das bases mais importantes desse trabalho é a concentração. Se não houver a concentração, inexiste a possibilidade do transe mediúnico. Então, concentrar, como o próprio termo indica, é congregar. Congregar num centro. Reunir no centro. E fazer convergir todos os pensamentos e, obviamente, todo o preparo que tivemos anterior à reunião para aquele objeto específico que é atuar ali naquele momento na reunião mediúnica. Então, essa reunião mediúnica, ela inicia justamente na concentração. E alguém poderá dizer, não, daí essa concentração começa lá depois, da leitura preparatória, da prece inicial. A concentração, meus amigos, ela começa a ser facilitada desde o momento em que chegamos na casa e estamos já com os objetivos delineados para a reunião. A gente já desligou o nosso telefone celular. Quando a gente adentra na sala da reunião mediúnica, nós já fomos no banheiro, já tomamos água. Se tivemos necessidade de fazer algum lanchinho, já fizemos. E estamos ali preparados. Então a gente adentra na sala da reunião mediúnica, não é para ficar conversando sobre o último capítulo da novela, sobre o que está ocorrendo em termos de política, sobre conquistas e alguma questão da ciência. Nós estamos ali já em atividade. Como a equipe espiritual já preparou com muita antecedência esta sala, ela também conta com nós, os médiuns, para que possamos dar a nossa colaboração. Então nós chegamos, cumprimentamos os colegas, obviamente, mas não precisa dar um abraço efusivo e contar tudo que se passou na semana. É um cumprimento, pode ser um aceno de cabeça, a gente se coloca na posição em que iremos trabalhar ou em alguma cadeira, leitura preparatória, e já congregando os pensamentos já para esse fim, para esse objetivo. Então a concentração já se inicia por aí, depois ela se aprofunda, mas ela se inicia quando adentramos. Até porque, na leitura do capítulo, a gente precisa estar atento. Vamos supor que nos caiu ali, estamos lendo o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E a gente diz assim, puxa vida, mas depois que eu sair daqui eu tenho que pagar a conta da luz que está atrasada. Mas eu não estou concentrado. É importante que nesse momento eu possa focar. Que isto lá mais adiante também vai proporcionar mais tranquilidade no meu trabalho. Os objetivos para a reunião mediúnica. Depois, aí sim, feita a leitura, feita a prece inicial, feita a prece individual. A concentração, ela se inicia pela concentração individual. Mas ela não deve permanecer uma concentração individual. Nós precisamos procurar uma concentração coletiva de pensamentos, né? Esse é o nosso objetivo, em que todos nós estamos voltados para o mesmo fim, para o mesmo intuito, pensando em Deus. Um exemplo que a gente pode colocar nesse momento, Senhor, lá fora está chovendo muito forte. Hoje pela manhã eu tive dificuldades, supondo que a reunião seja tarde, obviamente, mas eu estou aqui.
Me utiliza, Senhor, enquanto tua ferramenta para os objetivos que definistes para a nossa reunião. Então, aí você começa a fazer parte do que os amigos espirituais vão dizer do circuito mediúnico. Você começa a estabelecer uma concentração coletiva. E quando os pensamentos todos convergem para esse mesmo objetivo, nós estamos ali participando de um todo, de uma concentração coletiva. Basicamente seria agir em conformidade, fazendo aqui uma analogia com o que diz a famosa prece de São Francisco, quando ele fala: faz de mim instrumento de tua luz, sabe? Basicamente esvaziar-se e permitir que a espiritualidade assuma completamente o veículo. Então seria essa, tomar essa atitude de tamanha humildade de esvaziar-se completamente e deixar, usa-me como lhe convier. Seria isso? Perfeito. No entanto, Arivelto, a concentração ela tem fases. Começa individual, nesse esforço para os objetivos, no esforço para se atingir a concentração coletiva, mas veja só, se eu, médium, ficar em prece o tempo todo, eu estou dificultando o acesso do espírito à minha casa mental. Então, o médium, fazendo aqui um paralelo, é como uma antena receptora. Passado esse primeiro momento, ele fica como procurando, como que sintonizando a onda mental que o procura. É justamente essa questão. Algumas pessoas perguntam, mas como fazer isso? Como prestar essa atenção? Nós temos um exemplo que utilizamos seguidas vezes, que algumas pessoas se identificam e que é fácil de fazer essa analogia. Você está num local em que muitas pessoas estão conversando ao mesmo tempo. Aí você olha um pouquinho mais distante, tem uma pessoa olhando para você e mexendo os lábios como se estivesse tentando te dizer alguma coisa. E o que a gente faz? Todo o nosso organismo, sem que às vezes a gente se dê conta, é como num processo de eliminar o ruído perpendicular ali e prestar atenção naquela pessoa que aparentemente parece estar falando com você. É justamente esse ponto que a gente quer chegar. Né? Nós precisamos também. Por que a gente coloca isso? Porque se para nós que estudamos anos a fio, entendemos como se dá o processo, o que é psicofonia, o que é psicografia, como se dá a aproximação do espírito, a comunicação se dá pelo espírito do espírito, pelo espírito do médico, tudo bem. Mas o espírito que está ali não tem a mínima noção daquilo ali. Então, muitas vezes, o médium, ele precisa ajudar o espírito a se assenhorar da nossa casa mental, porque ele não tem condições de fazer isso. Alguns deles nem entendem que sejam espíritos que já estejam no mundo espiritual. E não é o momento ali, logo no início, de se colocar essa questão. Então, nós precisamos ajudá-los nesse sentido. Também é preciso que se diga que há uma diferença entre atenção e concentração. A atenção é justamente lá o início. Eu preciso do esforço e da atenção para eliminar o que ficou lá fora e poder, então, ali com a atenção direcionada, me concentrar nos objetivos da reunião. Um exemplo de atenção que nos leva à concentração. Quem é motorista há pouco tempo, ou que já é há algum tempo, deve lembrar que tem uma placa universal que tem praticamente 6 lados, certo? Que placa é essa, meu amigo? Sim, tem o de pare ali, que é o... Normalmente ela dá ali a cor é de pare. Inclusive a cor é diferente para que a pessoa
consiga justamente gravar melhor até, né? Justamente. E se nós estamos indo numa via e a outra via é principal, vamos supor que do meu lado não tenha nenhuma placa indicativa, mas do outro tem esta, que tem um formato diferente, único, justamente para que nós possamos identificar que se lá tem, na outra rua que vem de lá, tem a placa de que aquela é a principal, então eu devo parar. Para isso eu uso a atenção. É justamente essa a diferenciação. A atenção nos ajuda a buscar a concentração. Mas existem fatores contrários à concentração, que se dividem em fatores internos e fatores externos. Fatores externos, o ruído da moto que passou há pouco, é um fator externo. O ventilador da sala, se o barulho está muito forte, é um fator externo. Alguém que passa no corredor falando alto, é um fator externo. Muito calor, muito frio, é um fator externo. Na Sociedade Espírita Allan Kardec, os grupos de iniciantes têm bastante dificuldade no início. Por quê? Como os amigos sabem, nós estamos ali situados na Fernando Machado, e em épocas políticas tem as passeatas. E normalmente são naqueles horários ali da tarde que nós temos os grupos mediúnicos. Então, os médiuns iniciantes da Sociedade Espírita Allan Kardec já começam com um desafio. E é tão interessante que logo no início, no momento de avaliação, a gente pergunta para eles assim: você viu o barulho da manifestação? O pessoal batendo panela? Eu vi, não consegui me ater à reunião, não consegui me concentrar. Passam-se alguns meses, tem a manifestação, o dirigente percebe, e no momento da avaliação: você viu a manifestação? Não vi nada. Teve hoje? Perfeito. Então, durante um espaço de tempo, que às vezes para alguns é menor, para outros demanda mais algum tempo, mas realmente eles conseguem se abster das questões exteriores e realmente focar no trabalho. É um exercício, né? É um aprendizado. Mas tem os fatores internos, tensões, dores, que dificultam a concentração. Nós comentamos no encontro passado do calçado apertado, é uma questão que dificulta a concentração. Uma experiência que nós tivemos num desses seminários, acredito até que já tenhamos comentado, em que estávamos falando sobre o calçado apertado, que vai dificultar a concentração do sujeito. E uma senhora se levantou e disse assim: meu filho, você não sabe o que é um sutiã apertado. Pensando na questão da roupa agora mesmo. Entendeu? Justamente entendeu o processo ali. Então, as roupas leves, né? Quando a gente chega na reunião, para facilitar esse processo, você se coloca na melhor posição possível na cadeira. Porque o médium também não pode ficar se mexendo, né? Bota o braço aqui por cima do outro, depois troca de braço, ou as pernas fazem a mesma coisa. Uma perna por cima da outra, aí vai pesando com o passar do tempo. Depois troca a perna. Então, são fatores que dificultam a concentração e que nós, com disciplina, podemos, aos poucos, irmos, né, nos disciplinando para todas essas questões. Se você coloca o braço também, meu amigo, na mesa, e muitas vezes a quina da mesa, ela interfere ali no braço, e com o passar do tempo vai pesando, e vai ficando dolorido. Aí você troca, fica se mexendo. O que nós estamos querendo dizer é que tem várias circunstâncias que dificultam o processo de concentração. Há muitos anos atrás, porque em algum momento eu tive lá no início mediunidade ostensiva, e nós tínhamos percepções mais bem definidas, sensações as mais variadas, e depois de algum tempo aquela ostensividade diminuiu e começou, se é que se pode se utilizar esse termo, a desabrochar a intuição.
Uhum. Começamos a identificar, já que não tínhamos mais aquelas percepções bem definidas e ostensivas, por assim dizer, nós passamos a identificar justamente o que o dialogador iria falar à entidade que estava ali se comunicando. E a pessoa que era responsável ali, no caso, pela minha educação, naquele momento, naquela circunstância, ela disse assim: olha, você não é mais um médium ostensivo. Você agora vai fazer treinamento para ser um dialogador. Porque a ostensividade diminuiu e a intuição. Porque, por vezes, tem estas pessoas, saindo até um pouco aqui do foco da concentração, tem pessoas que durante muito tempo são chamados médiuns de sustentação, médiuns de apoio, assistentes, em algumas obras coloca esse termo, e são aquelas pessoas que devem merecer, essas pessoas, nosso mais profundo respeito. Sabe por quê, meu amigo? Porque para o médium ostensivo, aqueles 60 minutos é muito tranquilo. Ele se concentra, dá uma comunicação, respira fundo, faz uma prece pelo espírito comunicante, aguarda que outro médium talvez esteja envolvido e dê a sua comunicação. Se ele não deu, se ele está envolvido, ele dá, então, uma outra comunicação. Para o dialogador, conversa com um, conversa com outro, observa outro. É relativamente tranquilo. Mas para a pessoa que fica o tempo todo concentrado na sustentação da reunião, o esforço dele é muito maior. E é um companheiro que, por vezes, quando ele falta, faz falta. Porque a capacidade de concentração dele ajuda o dialogador no fio das ideias, direcionamento e a captar a própria mensagem do mentor da reunião. Só que conheço alguns, diria uns 5, 6 companheiros, que algum dele durante muito tempo atuou na reunião mediúnica com essa característica e começou a relatar para o próprio dirigente: olha, eu estou tendo percepções diferentes. Estou conseguindo interpretar a dificuldade e a problemática do espírito comunicante. Então, aí é aquele aspecto que Manuel Filomeno fala em Vivência Mediúnica, da eclosão da mediunidade. Porque a eclosão da mediunidade não é só a eclosão da mediunidade de forma ostensiva. Ela também pode se dar-se em algum momento na capacidade, se amplia a capacidade da intuição, a mediunidade intuitiva. Então ele deverá sim ser capacitado para ser um dialogador na reunião mediúnica. E nessa questão dessa lição que nós estávamos falando, que tivemos há muito tempo, então tinha toda aquela questão que nós praticamente encerramos no encontro passado: deve-se comer carne no dia da reunião, a gente deve se abster. E isso era conversado. E aqui fica uma outra questão também que nós gostaríamos de pensar. O que o André Luiz nos fala no livro Desobsessão? Economia de energias. Em todos os sentidos. Se a comida vai nos trazer um processo digestivo mais difícil, deve-se abster-se. A não ser por questões de saúde, como já comentamos. Atividades outras que requeram um exercício físico deve, né? Por que tem que ser nesse dia? Se a gente pode fazer em outro, por que tem que ser exatamente neste dia? É justamente no que se fala em economia de energias. O repouso imprescindível, o que também vai facilitar a concentração. Mas então, voltando ao exemplo e à lição que um espírito nos trouxe naquela reunião, foi a seguinte: a esposa, sabíamos, não, no dia da reunião a gente não faz ingestão de carne, como uma comida mais leve, né? Não se deve comer só alface, porque aí dá sono. Já vimos isso também. E a minha esposa é uma companheira, é uma cozinheira de mão cheia. Então ela fez lá naquele dia
uma carne de panela, assim, que o cheiro, sabe, provoca o entendimento que a gente tem do que significa aquilo, a gente provoca o água na boca, que nada mais, nada menos, essa água na boca é manipulação de fluidos. Sim. Nós estamos criando, ou cocriando ali, a substância que iria fazer a digestão, porque o gosto está na nossa boca e o alimento não. Esse é o poder do nosso pensamento. Pois bem, mas o Daílson foi disciplinado, não ingeriu a carne e foi para a reunião. Mas lá em Vigilante, daqui a pouco ele pensou. E aí o espírito se manifesta por outra médium que não sabia nada dessa ocorrência, e a primeira coisa que ele começa a iniciar dizendo assim: que adianta o companheiro não ter comido carne e ficar pensando? Meu Deus do céu. Então foi uma grande lição. Os nossos pensamentos na reunião, eles podem vir a interferir nesse trabalho. Então, esses nós poderíamos colocar como internos, né? O médium que tem dificuldades em relação ao sono, procure repousar, nem que seja 15 minutos antes de ir para a reunião. Faça preces falando da sua dificuldade, a equipe espiritual que também envolve os trabalhadores e os procuram ajudar, evitar discussões dentro da medida do possível, esforço físico. E agora nós gostaríamos de trazer um exemplo muito significativo da obra Nos Domínios da Mediunidade. Depois temos um outro exemplo também dos mensageiros. Nos Domínios da Mediunidade, vou ler um trechinho aqui, no capítulo 12, meus amigos, anotem aí, e se puderem, leiam todo o capítulo, e depois o livro, né, para não perder o embalo, vamos dizer assim. Olha só, eles estavam então numa reunião, André Luiz e Aulus, analisando os trabalhadores daquela reunião. E o diálogo que se estabelece é o seguinte: a mente de Castro, que era o médium, passou de súbito a alimentar propósitos diferentes, incapaz de concentrar sua atenção no trabalho que seria levado a efeito. Estava ele interessado em provocar um reencontro com a sua mãe, que havia desencarnado há algum tempo. É outra questão que a gente trabalha também com os médiuns iniciantes. Né? Não fazemos evocação nominal, mas também não fazemos evocação mental. Mas tem um familiar que está no mundo espiritual já há algum tempo, será que ele não pode se comunicar? Pode. E quando estiver preparado, e a equipe espiritual entender que seja necessário, irá se comunicar naturalmente. Mas nós, os médiuns, não vamos assim: por favor, vem aqui me dar uma comunicação. Precisamos ter tranquilidade e confiança na equipe espiritual, que faz a programação, não de acordo com os nossos interesses, mas de acordo com os objetivos do Espiritismo em si. Continuando aqui. Enxergava o mentor como quem vê as pessoas que passam, mas sem qualquer preocupação em escutá-lo ou servi-lo. E aí ele fala para André Luiz: basta a indiferença mental. Lembra quando nós falamos da antena? Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora ao esforço coletivo da reunião. Tudo que nós colocamos aqui de alguma maneira. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando-se a sintonizar com a onda que a procura. Ou seja, o pensamento está ali. A programação está delineada. Mas seu médium, digamos assim, não consegue captar aquela onda que procura, o trabalho não acontece. E lá Bom, vamos deixar isso para o momento da avaliação. Outro exemplo que nós gostaríamos de trazer: os mensageiros. No trabalho ativo, no capítulo No Trabalho Ativo. Também analisando uma reunião mediúnica
e as consequências ali em relação aos médios. Dizia lá o amigo, observava-se apreciável instabilidade do pensamento, falta de concentração. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, percebíamos determinados desequilíbrios que afetavam. Eu vou ler aqui um pouco mais devagar, porque esse parágrafo é muito importante. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel. E a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Olha que interessante. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quando possível. Reparamos, no entanto, que alguns irmãos se mantinham irrequietos em demasia, normalmente os mais novos, em conhecimentos doutrinários. Esses exibiam enorme responsabilidade. A mente estava muito longe da sala da reunião mediúnica e dos comentários edificantes. Viam-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Como era Aniceto nessa obra, ele não perdia a ocasião de esclarecer, ele vai falar assim: muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração nesses trabalhos. Não são poucos os que estabelecem um padrão desse comportamento ao aspecto exterior do médium e que esperam resultados rápidos. Entretanto, quem diz concentrar, forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. E aqui vem a lição. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se lá fora são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado, que poderão concentrar naqueles momentos prévios de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos, então, se congreguem uns aos outros, fornecendo ali o material com que a equipe espiritual irá trabalhar, é necessário o trabalho preparatório nessas atividades de ordem superior. Atitude íntima de relaxamento, ela não poderá conferir ao crente ou ao cooperador concentração nesses trabalhos espirituais se a pessoa, no dia a dia, não mantém um comportamento, um exercício para que possa realmente estar ali colaborando na reunião mediúnica. Ele continua mais adiante, se puderem ler esse capítulo também, meus amigos, é da obra Os Mensageiros no Trabalho Ativo. E ali ele também fala, Arivelto, que a equipe espiritual, às vezes, tem algum trabalho despertando os dorminhocos na reunião mediúnica. Eu fico me perguntando, com a leitura desse texto, como será que eles fazem isso? Por vezes a gente observa lá na reunião aquele que está, nós vimos, tendendo a cabeça, daqui a pouco a pessoa abre os olhos, olha para a gente como se tivesse tomado uma espécie de choque, um susto. E aí a gente se lembra desse capítulo, né? Olha só, os amigos espirituais estão despertando aqueles que estão aí invigilantes e dormindo. É um esforço que se deve fazer também aqueles que têm dificuldade nesse sentido. Perfeito, Daílson. Concentração. Era isso. Tá ótimo. Eu vou pedir então para a gente passar o nosso segundo ponto, que é ali a avaliação. Se
excelente as tuas colocações, observações, mas eu pediria que se tu, até porque nós temos, além ainda dessa questão da avaliação, tem ali depois a questão dos grupos, né, e da inserção nos grupos, e depois alguns outros comentários que a gente vai fazer a respeito de questionamento ali de uma outra obra, tentasse ser mais sucinto para que a gente possa trabalhar dentro do nosso tempo. Muito bem. A avaliação, depois de todo esse trabalho que a gente relatou, de todo esse envolvimento, desse passo a passo, dessa conversa fraterna, dos apontamentos das dificuldades, de todos aqueles direcionamentos que a gente vai colocar, chega o ponto, então, em que é necessário que os coordenadores daquele grupo, o dialogador, o dirigente, enfim, eles possam fazer ali a avaliação do trabalhador. E isto, por que isso se torna importante? As casas espíritas, obviamente nós sabemos que não são todas, tem casas espíritas que tem um grupo, 2 grupos mediúnicos, mas as casas espíritas que tem um número maior de grupos mediúnicos, e que por vezes vem aquela situação natural, o desencarne de um trabalhador, a pessoa não tem mais condições de ir ao centro espírita, dificuldades outras, a pessoa se mudou para uma outra cidade, em função do trabalho a pessoa não pôde mais participar daquele grupo e o grupo vai se esvaziando. Então, esses médiuns estão ali preparados para suprirem estas lacunas. E bem sabemos que, por vezes, cada grupo tem a sua característica. Então, essa avaliação é importante nesse sentido. Vamos supor, desde o início, deve-se ter uma folha em que ali se anota. No final da reunião, sempre se faz uma avaliação. Por exemplo, médium Daírson deu uma comunicação psicofônica. O espírito aí é bem sucinto mesmo, né? Porque como ali é uma reunião de médiuns iniciantes, o que se avalia? O médium iniciante, as suas potencialidades, a capacidade de concentração, a sua atividade fim, enfim, tudo que diz respeito ao médium. E a equipe espiritual sabe de tudo isso também. Ali é um momento em que estaremos fazendo esses apontamentos. No decorrer, digamos assim, de um ano, feita uma avaliação geral, ano a ano, então ele teve 40 encontros. Ele foi instrumento de 20 psicografias, mas foi instrumento de 80 psicofonias. A particularidade maior dele é em relação à psicofonia. A gente coloca ali também nesse momento médium seguro, não tem dúvidas. Quando identifica a manifestação, abre a boca e fala. Essas questões que a gente vai apontar. Alguns a gente coloca assim, ainda demonstra insegurança e percebe-se que em algumas ocorrências esteve envolvido, mas bloqueou a comunicação. Então deve continuar em exercício por mais algum tempo, ou num grupo intermediário, ou na outra turma que se estabeleça, porque ainda não se pode considerá-lo como um médium que tenha uma relativa segurança para ir compor um grupo já constituído. Isso é importante, porque aquele que vai ser inserido lá no grupo mediúnico, por que eu já estou falando em inserção? Porque esses são dois pontos que se imiscuem entre si. Então, aquele grupo já está no seu andamento habitual. Vai ali ser inserido um médium que está vindo dos grupos iniciantes, teoricamente preparado. Mas sempre há aquela questão do receber e a inibição natural de quem chega. E isso é importante que se converse com os grupos também. Quem recebe e quem chega.
para que acolham aquele companheiro, e ali estará passando a colaborar com aquele grupo. Então, esta avaliação vai para o dirigente da reunião. E, obviamente, continua fazendo avaliação diária, mas isso vai ajudá-lo, vamos supor assim, de um grupo mediúnico, nós tivemos 8 médiums psicofônicos e apenas um psicográfico. Aí se avalia qual o grupo que tem deficiência de uma atividade que estava sendo realizada junto à psicografia. O médium que tem maiores capacidades da psicografia encaminha-se para esse grupo. E o que tem lacunas dos médios psicofônicos encaminha-se para esse grupo de médio que está lá com a lacuna do médio psicofônico. Aí um desses trabalhadores, ou 2, não sente nada. Eu costumo dizer assim, não senti nem um arrepio, nem uma brisa, nem a brisa que entra na janela me sensibilizou, quanto mais alguma percepção, nunca senti nada. Mas demonstra ao longo do tempo desse exercício boa capacidade de concentração. Aí ele é indicado a ir para um grupo que talvez tenha uma lacuna, uma deficiência do médium de sustentação, do médium de apoio. Por isso a importância dessa avaliação. E também, observando se esses médiums eles estão ali, como está essa ocorrência da mediunidade, do compromisso, da assiduidade, da pontualidade, da facilidade de concentração. Tudo isso é levado em consideração. E depois, então, a gente passa a esta questão da inserção nos grupos já constituídos, em que se deve conversar, obviamente, com o dirigente desse grupo, explicando, conversando sobre a avaliação que foi feita daquele médium, pedindo também que ele ajude ali naquela adaptação ao grupo, porque o dirigente não pode dizer, você é novato, né? Chega ali, senta ali e fica observando. Ele precisa ter todo um cuidado ali também, para inserir aquele médium no grupo, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta acolhido. Obviamente, numa primeira reunião, esse trabalhador que está chegando vai observar numa primeira reunião, mas depois, se ele já vem de reuniões contumazes, já pode iniciar o seu trabalho ali, junto àquele grupo já constituído. Perfeito, excelente. Com certeza foi bastante elucidativo, assim, essas questões que a gente trouxe aqui, essas abordagens. E eu queria passar então em seguida eu pensei, como eu te falei anteriormente, eu pensei em algumas questões, poucas até, porque para que a gente possa trabalhar bem sobre elas e deixar bem claro a resposta. Então eu pensei em umas 3, 4 questões que eu gostaria que tu desse uma elucidada aqui também. Uma delas, ou duas delas, se encontra na obra que tu já citasse, Qualidade na Prática Mediúnica, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Primeiro eu queria que tu deixasse bem claro, tentasse explicar o melhor que tu pode, no que consiste esse projeto, qual a sua proposta, qual é a sua finalidade, por que foi criado o projeto Manuel Filomeno de Miranda, e aí depois em seguida eu quero te colocar aqui 2 questões justamente que me chamou a atenção, e aí eu queria que depois tu dissertasse um pouquinho. Então, por que foi criado, o que é o projeto Manuel Filomeno de Miranda? Perfeito. A resposta é bem simples. Ela tem 4 palavras. E é o título da obra. O objetivo qualidade na prática mediúnica. Certo. Então, todas as questões ali elencadas, elas justamente procuram
levar aqueles que estão laborando nas reuniões mediúnicas, ou, né, muito particularmente também aos médiuns iniciantes que se utilizam não só para estudo, mas para reflexão destas obras, e não é a única. Diretrizes de Segurança também é uma obra que não pode faltar nos estudos daquele que está envolvido nas questões das reuniões mediúnicas. Então, eu diria assim, que esse trabalhador não pode descurar de ler, reler, estudar vivência mediúnica, reuniões mediúnicas de Manuel Filomeno, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, qualidade na prática mediúnica, diretrizes de segurança e a desobsessão de André Luiz, desobsessão da Sueli Caldas Schubert, orientação à prática mediúnica da Federação Espírita Brasileira, o MEP 1 e o MEP 2, também da Federação Espírita Brasileira, às vezes as apostilas EPM, e que justamente elas vão trazer para todos nós a segurança na reunião mediúnica. Então fala sobre as etapas da reunião mediúnica, fala sobre o dirigente da reunião mediúnica, o dialogador da reunião mediúnica, os médiuns psicofônicos, psicográficos, e todas as nuances, né? Um dos apontamentos, a reunião deve ser privativa. Não há bases doutrinárias para reuniões mediúnicas públicas. Então, já tem esse direcionamento, as reuniões devem ser privativas. Iniciada a reunião, fecha-se a porta. Por quê? Por que isso é importante? Porque existe a necessidade da concentração na reunião mediúnica. Então imagina, iniciada a reunião e alguém abre a porta e entra assim, cheguei um pouquinho atrasado, posso entrar? A pessoa está fogueada, já chegou atrasado, vem da rua. Como ter tranquilidade relativa mental para um trabalho dessa natureza? Se isso ocorre, é possível que a reunião deixe de ser menos séria. Ela se tornando menos séria, será que aí ainda está tendo o aval da espiritualidade superior? Se os médiuns são disciplinados por si? Então, justamente os apontamentos que nós encontramos nestas obras para a segurança da reunião mediúnica. Algumas pessoas perguntam, por que Xavier a porta? Bom, a maioria das casas tem outros trabalhos que acontecem nos mesmos horários. Aí imagina alguém abre a porta, todo mundo lá concentrado. Aqui que é o atendimento fraterno? Irá atrapalhar, obviamente, o bom andamento da reunião. Então tem ali os apontamentos a todos os trabalhadores. O antes, o durante, o depois, o porquê do compromisso, o porquê da assiduidade, o porquê da pontualidade. Vai esmiuçando todos esses detalhes justamente para que nós tenhamos segurança em todo esse trabalho. É um trabalho realmente muito feliz pelos companheiros do projeto e que ajudam bastante os médiuns aí, não só no Brasil, né, meu amigo? Sim. Mas também pelo mundo afora, que compõe o Conselho Espírita Internacional. Como nós sabemos, são vários países que têm grupos espíritas constituídos, e coisa interessante de se observar, fazendo aqui um apontamento, a maioria desses grupos, pelo menos o que nós temos conhecimento, são de brasileiros que por algum motivo, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, teve que mudar em função do trabalho para Massachusetts, para Tóquio, para França, para Holanda. Chegaram lá, qual é a primeira coisa que eles fazem depois de se estabelecer? Fundar um grupo de estudo da doutrina espírita. Curioso, né? E logo se torna um centro espírita. E a gente consegue entender um pouquinho aí, né? Por que o Brasil também, né, não é só por isso, obviamente, mas por que o Brasil também é o coração do Evangelho, né? Sim, sim. Nesse sentido também. Porque
praticamente a totalidade desses grupos são compostos por brasileiros, né? Sim, Que né? estão lá atuando. Então nos traz segurança na nossa atividade. Não, e com certeza, quem já transitou pelo mundo da indústria, como tu sabe, a minha formação é engenharia, trabalhei bastante tempo dentro da área industrial, e as indústrias, como tu sabem, precisam seguir padrões de qualidade, né? A qualidade ISO. Então a da International Society Organization, que é justamente um padrão internacional de qualidade para que você possa se manter no mercado e ter o seu produto efetivamente consumido, porque você recebe ali uma chancela de qualidade. E isso é baseado em manuais semelhante a esse da qualidade na prática mediúnica e outros como tu citasse. Então passam a ser referencial, e aquilo é como uma receita de bolo. Lembro, certa feita, só fazendo um parênteses aqui, trabalhando em uma indústria e que não tinha implantado essa sistemática, esse padrão de qualidade, e tentávamos implantar aos poucos, mas havia uma certa resistência, porque sempre funcionou assim, a empresa sempre funcionou, vendeu, tem cliente, então havia-se aquela justificativa, isso aqui não funciona. Sendo que quem conhece o padrão de qualidade, é um padrão internacional, qualquer empresa do mundo que seguir aquela estrutura, aquele padrão, tem sucesso, obtém aquela chancela de qualidade. Então, por que resistir se aquilo está mais do que provado, que seguindo em conformidade com as instruções ali colocadas, você vai ter o êxito que ali está prometido. Não é uma promessa falsa, é algo testado. Então, foi verificado, né? Então, realmente, é bem essa... Situações. Por favor. Essa questão. Duas situações que ocorreram conosco nas atividades em que, em algum momento, fomos chamados. Uma delas, as pessoas chegaram depois de um trabalho e disseram assim, olha, Daírson, o nosso grupo está junto há quase 28 anos e alguns meses lá, quase 30 anos o nosso grupo está junto. E o nosso grupo recebe comunicações assim, a gente observa pelos outros, quase de médios iniciantes. É um espírito que não entende que esteja desencarnado e rapidamente amparado ali, o diálogo se estabelece e ele sai de lá muito bem, obrigado. E não mudou, não. Então, alguns médios estão desestimulados. O que pode ter acontecido? Olha, ser bem sincero, há algum problema de avaliação na reunião. Se aproximadamente 30 anos esse grupo não recebeu o aval do mundo espiritual, novamente vem a questão da programação, que não é dos encarnados, os espíritos que irão se manifestar. Se durante esse tempo a espiritualidade não programou espíritos mais difíceis, de mais difícil conversação, de mais difícil convencimento durante todo esse tempo, algo está errado na reunião, que precisa ser avaliado. Né? Talvez uma retomada, enfim, voltar aos estudos, debruçar-se sobre qualidade na prática mediúnica, diretrizes de segurança e todas essas obras, e procurar identificar numa avaliação sincera entre os membros o que pode estar ocorrendo. E aconteceu também, dessa vez foi fora do Rio Grande do Sul, os companheiros chegaram e disseram assim, olha, a gente está muito assustado com o que está acontecendo no nosso grupo. Aí eu já fiquei curioso, né? Mas como assim, não? Relata, né? O que está havendo? Olha, o nosso grupo sempre foi coeso, assim, era sempre reuniões, comunicações muito tranquilas, né? Uma conversação muito eficaz e amorosa. E de 4 meses para cá, é espírito dizendo que vai acabar com sempre, é espírito dizendo que nos persegue,
é espírito dizendo que não nos perdoa, enfim, espíritos com muita raiva, que a gente não consegue conversar com eles não dão espaço para que a gente fale. Se a gente diz meu irmão, eles dizem eu não sou teu irmão. Então a gente está assim, um pouco assustado porque elas têm se repetido, essas comunicações. Aí nós olhamos para o pessoal assim e disse assim, olha, parabéns. mas só um pouquinho. Nós estamos lhe relatando a dificuldade que estamos enfrentando. O senhor está, de alguma maneira, né, fazendo gracejo com o nosso sofrimento? Não, de maneira. Todo mundo apavorado da reunião. Se os médiums têm de seriedade de tudo isso que a gente conversou, e desculpa ser repetitivo, compromisso, responsabilidade, e tudo aquilo que favorece a reunião mediúnica séria, com trabalhadores sérios e responsáveis, a equipe espiritual promoveu o grupo. Não é preciso que se coloque lá na fachada reunião de desobsessão. A reunião em si vai dizer se espíritos mais difíceis são programados, porque o grupo já tem condições de atender aqueles espíritos. Então o grupo foi promovido, justamente nesse sentido. Então, nos dois aspectos, não adianta nós colocarmos assim, reunião de desobsessão. Se não houver tudo isso que nós conversamos, ela não será. Ela só será realmente de modificação comportamental de espíritos com grandes dificuldades no sentimento do perdão, que ainda trazem muito ódio no coração, são aqueles mais compromissados, né? As reuniões sérias propriamente ditas. Perfeito. Não, inclusive agora, enquanto tu comentavas, me ocorreu uma lembrança assim, né, aqui de certa feita no grupo em que frequentamos. Como tu sabes, eu também sou colaborador no Hospital Espírita de Porto Alegre, no grupo de atendimento apoio fraterno a dependentes químicos, e também tem os estudos do grupo mediúnico, que geralmente é feito nos domingos. E, obviamente, quem não teve experiência de compor um grupo de estudo mediúnico dentro de um hospital espírita não faz ideia do padrão de comunicação que ele aparece. Então, a seriedade que é realmente o que me traz justamente essa questão do rigor, da importância do estudo diligente, porque, como tu disse, há que se ter um merecimento em termos de grupo para receber aqueles irmãos que estão extremamente necessitados, que são que respondem à grande lei de causa e efeito, porque chegando lá e se manifestando, declaram a razão porque estão ali, estão imantados no paciente que está lá dentro do hospital, desenganado praticamente, muitas vezes dado como caso perdido, irrecuperável. Então são questões bem fortes realmente as narrativas. E eu recordo que certa feita recebemos no grupo, embora o grupo seja sendo bastante diligente e estudando bastante, tivemos uma manifestação do mentor espiritual do trabalho, fazendo uma advertência do compromisso, que devemos renovar nossos compromissos diariamente com o propósito do grupo, porque o grupo estava programado mais uma mudança no grupo, ou seja, passaríamos a receber irmãos em estados bem piores que aqueles que já estávamos recebendo. Então, fazia-se necessário um compromisso muito maior, porque aqueles que efetivamente não se envolvessem seriam automaticamente afastados do grupo, porque não teriam condições de dar prosseguimento àquele trabalho que se fazia importante. Então, por isso que me vem agora, enquanto tu comentava, me vem essa lembrança da importância e seriedade que é esse trabalho. As pessoas em si, muitos estudantes da doutrina e que se inserem nos grupos da mediunidade, muitas vezes sequer fazem ideia do padrão de atendimento que chega a se fazer
em um grupo que a gente chama de avançado. São grupos que necessitam de um tipo de compromisso, de uma higiene mental em si, espiritual, porque a coisa é braba. Realmente é braba, e eu acho que muitas pessoas que não tiveram esse preparo sairiam correndo e nunca mais voltariam, né? Só que, enfim, são irmãos que necessitam desse contato, necessitam dessa interação, tem que ser tratado com muito amor e carinho. E já tivemos experiências de ver em alguns anos atrás dirigentes, coordenadores, dialogadores ou doutrinadores. É um nome que eu não gosto, usar essa palavra doutrinador, porque dá aquela ideia de, sabe, quase que senhor de escravos, que é aquela pessoa que força. Eu acredito que o dialogador é uma palavra seria mais ideal, né? Então, mas foi essa questão, assim, da importância desta seriedade. Internautas que, ao final desse trabalho, todas as obras que o nosso convidado Daílson citou, eu vou colocar na tela, ficarão expostas na tela, um bom tempo ali, a descrição das obras, porque é bastante interessante. Muitas pessoas desconhecem essa lista inteira. Eu queria só aqui trazer dentro dessa obra aqui, até a segunda eu não vou fazer porque basicamente já respondeu, mas uma questão aqui eu queria trazer, porque nós comentamos rapidamente na semana passada essa questão da similaridade vibratória. Os similares se atraem, e só que tirar um pouco, talvez, uma percepção incorreta que algumas pessoas podem ter, uma interpretação incorreta. Estou falando com relação à questão 14, que ela diz assim, por que razão a maioria dos médios são de preferência utilizados por entidades tão doentes quanto elas? Talvez alguns se sintam meio que ofendidos, porque principalmente agora mesmo que eu acabei de fazer menção quanto ao padrão de alguns desses irmãos que são atendidos, desses grupos já bem mais experientes. Muitas vezes a pessoa pode se questionar, poxa, quer dizer que se atraímos por similaridade vibratória e o depoimento e as coisas que aquele irmão relata ali, aquele espírito relata, significa então que eu também sou assim? Essa é a pergunta que eu te faço e peço para te pontuar um pouco em cima dessa questão. Nós precisamos retornar lá a Emmanuel, quando ele diz que os médiuns não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente. Ele usa o binômio, usa as duas palavras. Ele continua, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e resgatam, então, sobre o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades na oportunidade da reunião mediúnica, o passado, e se usa de novo o binômio, o passado obscuro e delituoso. Então nós não somos missionários, somos espíritos endividados. E é na mediunidade, na programação da mediunidade, que nós temos oportunidade de reparar, por vezes, em momentos ali da mediunidade ostensiva, vamos colocar aquele médium que realmente sente a dor do espírito, sente a angústia do espírito, sente a dor no baço, sente a dor de cabeça. Se é um espírito suicida, o local que ele lesou, a pessoa sente como se fosse ela mesma ali naquele momento. E não deixa de ser uma catarse que ele faz. De alguma maneira, aqueles poucos momentos em que ele proporciona ao espírito o choque anímico e o alívio das dificuldades, que segundo Manuel Filomeno de Miranda, são em torno de 30% do que o espírito está sentindo, e o médium acha que está sentindo 70%, mas não é. É também em torno desse valor, 30%. Ele não precisará, meu amigo, enfrentar essas dificuldades no corpo físico, na vida. São aqueles momentos em que dura a reunião mediúnica,
em que ele faz aquela catarse e não precisará enfrentar por dificuldades que ele provocou no passado, as mesmas dificuldades fisicamente. Quantas doenças degenerativas são eliminadas ali por essa catarse que o médium faz naqueles poucos momentos da comunicação, considerando que nada é por acaso e que nós nos preparamos para essa atividade. É uma bênção, como diz o benfeitor. Sobre qualquer aspecto que nós considerarmos, é uma grande bênção. E o médium que tem essa capacidade mais ostensiva, ele é um enfermeiro de Jesus. É aquele que não apenas receita, mas é aquele que limpa, que afaga, que cuida, que trata, que pensa a ferida daquele espírito que se manifesta ali. É o trabalho propriamente dito. Por isso que, quando nos depararmos com companheiros assim, puxa vida, eu tenho a mediunidade atormentada. Não diga isso. Deus me deu a oportunidade bendita de, numa encarnação, teres condições de resgatar algo do passado que talvez, em outra circunstância, a pessoa levasse 20 reencarnações. E é nessas reuniões também, aquelas mais difíceis, né, que não são de médiuns experientes, fugindo um pouco do foco dos médiuns iniciantes, quantos inimigos ali nós teremos oportunidade de dizer assim, olha, naquela época eu fiz, mas hoje eu não faria. Será que você pode me perdoar? Será que nós podemos avançar juntos? Algum de nós temos que quebrar essa corrente. No momento eu estou encarnado e você está tentando me prejudicar com o seu ódio. Ó. Depois você reencarna e eu lá estou interferindo negativamente em relação a você. Vamos mudar esse foco, vamos quebrar essa corrente, vamos quebrar esse elo e procurar trabalharmos juntos. Não é fácil, a gente sabe, ninguém da noite para o dia, mas podemos tentar. O que você acha? Nós temos grandes oportunidades de fazer isso. E muitas vezes aquele que no passado nós prejudicamos sobremaneira, né, enveredamos por caminhos tortuosos, que levou a determinadas dificuldades impostas a eles, hoje nós temos a oportunidade de dizer assim: confia em Deus, faz o bem, perdoa, modifica-te. Então é um trabalho muito bem fazer. Né? E devemos dizer a essas pessoas quando as identificarmos, quando as encontrarmos, porque realmente, considerando a programação da equipe espiritual, é uma oportunidade única de trabalho. É como aquela história, né, que os espíritas gostam muito de historinhas, né, amigos? De lanche também. Alguns se lamentam que nessa época de lives, né, não tem os lanchinhos depois da reunião, depois da palestra, depois do seminário, mas a gente está recebendo muito mais, né, que é o alimento espiritual. Mas vamos supor que, em função do nosso passado, considerando aquele texto de Emmanuel, os tutores espirituais digam assim para nós: olha, Daílson, você teve muitos débitos, você prejudicou muita gente, meu filho. Você vai ter que reencarnar agora, né? Deficiente auditivo, deficiente mental, sem uma perna, com dificuldades em função de outras questões no baço, no organismo, nos rins, na visão. Ou você pode, quem sabe, se programar, né, para vir como médium. Não é à toa que nascemos no Brasil. O que a gente vai dizer? Mediunidade, mediunidade. E às vezes a gente chega aqui e percebe que é um compromisso. É realmente um compromisso, porque é uma luta. É uma luta
contra os familiares, é uma luta contra essas sensações, os familiares que não aceitam, né? Estou querendo aqui dizer que conhecemos pessoas assim, meu marido é evangélico, eu tenho uma grande dificuldade em casa. São questões, muitas vezes, para o nosso aprendizado, exatamente por exercício de paciência. Mas esse realmente é um trabalhador que deve, nas suas preces, dizer assim: obrigado, meu Deus, por essa oportunidade bendita de estar trabalhando, de ser esse enfermeiro direto, enfermeiro de Jesus. Excelente, perfeito. Não, é muito bom ter trazido esse esclarecimento, porque de certa maneira tranquiliza aquele trabalhador que muitas vezes se questiona por que eu só recebo irmãos com dívidas tremendas que fizeram atrocidades. Em verdade, ela tem que agradecer por estar recebendo esta oportunidade. Significa que ela está conseguindo resgatar débitos que, como tu disse, levaria talvez 10, 20 encarnações para conseguir resgatar, e ela está recebendo de presente. Me ocorreu agora um exemplo aqui, um amigo espiritual está nos intuindo fazer uma comparação. Você sabe que a polícia, quando às vezes precisa utilizar de força física para conter alguma pessoa em função de uma prisão, ela tem que levar essa pessoa ao pronto-socorro para que ela seja atendida, certo? Pois bem, o médico que vem atender uma dessas pessoas, vamos supor que tenha sido um criminoso, tenha matado uma criança, vamos supor, um exemplo hipotético. O médico que atende essa pessoa e que trata dos ferimentos dele, ele se equipara àquela pessoa por o estar tratando, estar amparando? Não. Existe ali, então, uma sintonia por objetivos. O próprio cidadão que está ali para ser tratado, justamente para que as suas feridas sejam ali tratadas, e o médico também no interesse de ajudar, até pelo juramento que ele fez. Então, não podemos confundir sintonia que a gente tem em função dos nossos pensamentos, e não é só na reunião mediúnica, com afinidade ali para o momento da reunião propriamente dita, pois considerando toda a programação que a espiritualidade realiza, que a espiritualidade faz. É exatamente essa questão, a convergência de propósitos, né? Porque, como você falou, muitas vezes para um doente que esteja com um grau de doença tão profundo, faz-se necessário um médico com uma habilidade bem desenvolvida, um médico com padrão de consciência e de amor ao próximo tão grande, para conseguir efetivamente auxiliar aquele doente. Então, necessariamente, este pensamento que se tem, né, de sintonia, não significa que tu está atraindo um semelhante porque tu foi assim, no teu interior tu já fez coisas piores. Necessariamente isso não é uma verdade. Embora que possa estatisticamente, de repente, numa grande parte haver essa coincidência, mas também há situações em que a pessoa, que aquele médium, efetivamente está atendendo, está dando a passividade àquele espírito, porque ele é o melhor veículo para o tratamento que aquele espírito necessita. Perfeito, exatamente. Bom, daí eu quero pegar aqui agora uma pergunta que não pode faltar, que tem a ver com mediunidade infantil. Se, por exemplo, eu não sou um espírita praticante, não estou dentro de um centro espírita, mas sou simpático à doutrina, acredito, ora sim, ora não, e percebo que o meu filho, minha filha, já tem idade ali, 5, 6 anos de idade,
tem manifestado comportamentos que são indicativos de uma mediunidade ostensiva. Como lidar com isso? Bom, Emmanuel, na obra O Consolador, ele vai nos dizer que até aproximadamente 7 anos, não no número exato, um pouco mais, um pouco menos, o espírito ainda não se apropriou do corpo físico. Então ele ainda tem percepções do mundo espiritual. Nessa fase em que muitas crianças acabam vendo alguém da família que já tenha desencarnado, não é necessariamente mediunidade, é uma percepção. A exceção do Divaldo, é claro. O Divaldo tinha lá o amiguinho dele que jogava bola com ele, que era era um índiozinho, era o índio Jaguaraçu, tá? Jaguaraçu, que jogava bola com ele. E o Divaldo relata que conforme ele crescia, o índiozinho crescia também, para eles poderem brincarem juntos. E alguns que o ajudou ali naquela infância que não parecia. Somente ele. E fato interessante que aí o Jaguaraçu, em determinada época, disse para ele: olha, meu amigo, eu estou me preparando para outra circunstância, e deixou de aparecer para o Divaldo. E consta que teria sido o primeiro, a primeira criança, filho registrado, Emoção do Caminho, o Divaldo Pereira Franco, com o mesmo nome, inclusive, né? No fato que ele relata numa das suas palestras que ele chegou no cartório e queria registrar a criança, e a pessoa perguntou: e o nome da mãe? O nome do pai, Divaldo Pereira Franco, o nome da mãe? Não tem mãe, não. Eu disse: olha, meu filho, eu trabalho nesse cartório minha vida toda. Eu tenho visto aqui muita mãe chegar e dizer assim: pai ignorado. Mas um pai trazer um filho para ter registrado em a mãe é desconhecida, não tinha visto, não. E aí ele relata que chegou a Alta de Souza, então se coloca o meu nome. Ele colocou o nome de Alta de Souza, e pelo que me consta também, alguns outros registros foram feitos da mesma maneira, porque eu não sabia quem era a mãe, foi largado lá na porta da mansão do caminho, né? Mas não se pode falar em percepções. A Sueli Caldas-Schubert, na obra sobre também a obsessão na infância, ela justamente vai dizer que muitas vezes estão vendo, estão conversando com alguém, experimente mostrar uma foto de família antiga, se às vezes a criança não vai dizer: papá, vovô, vovó, enfim, né? São estas ocorrências. Eu gostaria aqui de lembrar uma outra obra também interessante para quem estuda mediunidade, se puderem anotem, se chama Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, e nós vamos nos referir ao capítulo 4, e Ivone relata que ela via o espírito que tinha sido seu pai na última reencarnação, conversava com ele lhe dava conselhos, e ela considerava como se fosse o pai daquela encarnação. Não tinha ainda muito ali entendimento. E que numa determinada circunstância, o que ela relata lá na obra que lhe valeu uma boa dose de chinelada, os familiares decidiram que ela queria pedir bênção ao pai biológico. E ela disse assim: esse aí não é meu pai, não. E eles levaram como desrespeito, né? Por isso o castigo da época. Esse não é meu pai biológico, não. Meu pai biológico tem, né, um casaco com umas abinhas aqui do lado, e aí constava-se que era da época de Filipe I, e justamente era o espírito de Charles. Mas o que ela diz nessa obra é que é muito interessante. Ela fala assim: bastaria que eu tivesse sido conduzida a uma casa espírita bem estruturada,
que participasse das reuniões as crianças, que implantasse o evangelho no lar, que tomasse passes, que tais ocorrências declinariam e voltariam na época em que ela deveria, então, iniciar a sua atividade, a sua tarefa, porque ela tinha uma tarefa nesse sentido. E há muitas crianças que vêm, que conversam, que brincam lá, que se dizem que é um amigo invisível, e que, na realidade, eles têm essas percepções que, por vezes, na maioria dos casos, 7, 8, 9 anos, não vem mais. Aí você pergunta, onde é que está teu amiguinho invisível? Ah, nunca mais vi, nunca mais apareceu, nunca mais vem brincar comigo. Deixou de ver, né? Mas há alguns aspectos que se precisa considerar se não pode ser uma interferência obsessiva. Alguma inimizade do passado. E, por exemplo, se a criança já conseguia conter as necessidades fisiológicas, vamos trocar em miúdo. Ela não mais fazia xixi na cama. E de um momento para outro, não pode mais dormir com a luz apagada, tem que dormir com a luz acesa. Acorda de noite com pesadelos. Volta a fazer xixi na cama. Aí tem que se estar atento, né? Pode ser uma interferência ali obsessiva e a criança às vezes percebe, vê, né? Se apresenta, enfim, de várias maneiras. Conduzir a uma casa espírita. Implantar o evangelho no lar, tá? Fazer oração, fazer prece, ouvir no atendimento fraterno da casa espírita bem estruturado, as recomendações, as orientações, né? Inscrever essa criança na evangelização infantil, são ferramentas que se pode utilizar. Se ela tiver tarefa na área da mediunidade, então isso se estabelece, se tranquiliza e volta a surgir no momento próprio, quando se inicia a sua tarefa, com as exceções compreensíveis que nós sabemos, como era Divaldo, né, e Chico, que tinha assim, uma mediunidade aflorada e a percepção muito real do mundo espiritual. Enfim, levar uma casa espírita para que seja orientada realmente com segurança, né? Não reprimir, não fantasiar demais, mas procurar saber que tipo de conselho esse espírito está dando, que a criança relata que brinca, ou que ouve, mas não tratar como mediunidade propriamente dita. Né? Será a mediunidade propriamente dita quando, depois de passar pela evangelização, pela juventude espírita, estudar as obras básicas, estudar a doutrina espírita, ter entendimento sobre o que é mediunidade, ter vencido aquelas questões ali da balada, né, da questão de não ter o compromisso, porque nós vimos que a reunião mediúnica necessita desse compromisso. Eu não posso ir quando eu quero na reunião mediúnica, eu tenho que ter um compromisso de assiduidade. Depois de vencido esses empecilhos, sim, trabalhará com segurança na prática mediúnica, né? Com qualidade na prática mediúnica. É porque tem perfeitamente 3 fases bem identificáveis, né? Que seria aquela do amiguinho imaginário ali, vou pegar ali, faixa de 4 anos de idade, 5 anos da criança, aquela conversa, brinca ali, com quem está conversando, meu filhinho? Ah, com meu amigo, aquela coisinha assim, que é uma coisa criança, bem criancinha. Há também, como você comentou ali um pouquinho, aquela questão daquela faixa entre 6 e 7 anos de idade, talvez 8 ali, quando está completando aquele processo da encarnação mesmo, propriamente dita, ela está se fundamentando, se cristalizando efetivamente naquele invólucro material lá. Então, há uma certa ainda distonia, reverberação ali ainda daquela questão de acoplamento entre espírito e entre aquele corpo, e há justamente o que tu comentou agora há pouco, a fase da adolescência, que é uma fase de mudança hormonal, onde efetivamente tanto o menino quanto a menina passam por sérias mudanças, onde afloram sentimentos, sensações, e que abrem campo também para uma certa distonia
e que aquilo ali é temporário. Pode durar 1 ano, pode durar 2, daqui a pouco se extermina naturalmente. Então não se pensar que aquilo ali é um processo obsessivo, então a pessoa já tem que ir para a escola de médios numa sociedade que faz esse absurdo de admitir uma criança num grupo de estudo mediúnico, né? Porque acha que não, esse aqui vai dar um grande médio, ele começou cedo. Situações assim que eu acho que tem que ser bem observadas. Bom, eu queria... desculpe. Perfeito, né? Justamente, né? É tudo é em torno dessa segurança, né? Realmente, da segurança para a reunião mediúnica em si. E que segurança se pode oferecer a uma criança que tem, por si só, né, a imaginação muito fértil, que pode facilmente vir a ser presa, por vezes, de espíritos obsessores, mistificadores. Sim. E outros. Eu queria... até porque a gente já está chegando no nosso tempo ali, até como é o nosso último episódio aqui desta série, até não tem problema de ter se prolongado um pouquinho. Aqui um questionamento aqui, até que tu abordasse um pouquinho, porque muitas vezes, e aqui eu vejo num personagem a famosa obra Voltei, do irmão Jacob, em que ele narra a própria experiência em que, após 40 anos dedicado à coordenação de um grupo, a ser um dialogador, basicamente desencarna, passa por aquele medo normal, ele descreve ali, né, no processo de desencarne. Então não é do tipo assim, são 40 anos, eu sei tudo. E aí ele descreve realmente o temor naquele momento, aquele instante da desencarnação. Porém, a surpresa dele quando ele começa a viver a experiência depois do outro lado da vida, em que ele vê que aqueles 40 anos dele de trabalhador, diligente no grupo, ainda eram pouco significativos para o nível de trabalho que efetivamente se faz. Ou seja, o pessoal do outro lado que está ali no trabalho da reunião mediúnica, o nível de trabalho que é feito ali. Acreditou ele que, tipo assim, bom, tá, eu quero trabalhar agora, então me admitam no grupo aí que eu quero já botar para quebrar. E chega lá e ele realmente passa por situações bem delicadas. Eu queria que tu fizesse uma breve abordagem nisso, porque realmente é uma realidade e que nos tira daquele pedestal a pessoa que faz 30 anos que eu coordeno um grupo de estudo. E a história não é bem assim. A equipe mediúnica que fez esse socorro, ela estava sendo ali coordenada por Bezerra de Menezes. E várias outras pessoas acabaram enfrentando desencarne na mesma época, sendo atendidos e amparados por essa equipe espiritual. E chama atenção na obra ali que ele observa lá, depois de ter sido desprendido, é uma obra muito rica, que vai falar do passo a passo, etapa a etapa, todo o processo desencarnatório, que começa lá no centro vegetativo, vai subindo pelo centro emocional e acaba no centro mental. E também, pela primeira vez nesta obra, se encontrou a palavra que ele descreve ali, que é o último ponto a ser desligado, no quarto ventrículo, na fossa romboidal. Então só, a epífise, ou a glândula pineal. Não, alguns chamam de epífise, outros de glândula pineal. É o último laço a ser desatado, e que nesse momento ele traz uma questão muito interessante. Ele diz assim: a minha vida toda passou, tudo que eu disse, tudo que eu fiz, e até o que eu pensei, mas não cometi.
que faz parte das experiências. Passou como se fosse um filme, que se fosse desenrolando assim numa vertiginosidade, muito rápido. E o processo de... Porque desencarnação não significa... corpo tombado não significa desencarnação. Corpo inerte não significa desencarnação. Morte e desencarnação, embora muita gente ache que seja sinônimo, não é. Morte é a cessação dos órgãos. Desencarnação é diferente. O processo de desencarnação dele, que tinha 40 anos de atividade, que era dirigente do grupo mediúnico, que presidiu instituições espíritas, que foi presidente interino da Federação Espírita Brasileira, o irmão Jacob, que é pseudônimo de Frederico Linder. Foi justamente o processo desse senhor que durou 32 horas seguidas. Então não vamos nós outros, né, espíritos achar assim, não, o corpo está ali, eu já estou aqui, né? O que eu posso fazer agora para continuar ajudando na atividade da casa? Provavelmente vamos ver, você vai estudar durante muito tempo, meu irmão. Horas seguidas. E depois disso, olha só, outras pessoas estavam sendo socorridas, e eis que chega uma senhora, os professores, né? Hoje é o dia do professor, né? Gosto muito dessa história. Vê uma senhora assim com uma luminosidade, com uma frequência vibratória resplandecente, e aí ele chamou a curiosidade ele olhar para dele. Claro, não estão com estas mesmas palavras, eu estou aqui dando o meu colorido. Ele olhou para a vibração dele assim, tinha uma faísquinha aqui, apagadinho, ali, mas ela era muito escura ainda, muito cinza. E aí ele chama um dos atendentes, eu faria a mesma coisa, que eu sou muito curioso, e ele pergunta, quem é aquela senhora lá? Sabe, Madre Teresa de Calcutá, uma irmã que se dedicou com tanto amor? E aí vem a lição, uma das principais lições desse livro. Não. Ela, inclusive, não ia à igreja. Não ia nem ao templo religioso. Aí vem a surpresa de irmão Jacob, né? Ele que era espírita há mais de 40 anos. Mas assim, ó, ela se dedicava ela era uma professora, se dedicava com tanto afinco aos seus alunos para que se tornassem homens de bem, inclusive acompanhando alguns outros, identificou os defeitos que ainda carregava, conseguindo modificar na própria profissão tudo isso, se tornando uma boa pessoa que planta o bem. Então a vibração dela, que nem sequer ia ao templo religioso ou na igreja, mas tinha nas suas ações o comportamento do bem, tinha uma vibração muito aquém da dele, que era espírita há 40 anos. Então a lição que fica é justamente essa. Não basta conhecermos as obras, não basta entendermos os itens, sabermos decorar os itens. É preciso que a prática seja efetiva. Se não houver o esforço pela modificação, bom nós não somos. Nenhum de nós o é, senão nós não estaríamos na Terra. Mas é preciso que se faça o esforço pela modificação, que se reconheça os erros, que se peça perdão, que se modifique as concepções, que faça um exercício. Senão nós vamos chegar lá no mundo espiritual em dificuldades maiores de irmão Jacob, porque ele já tinha uma longa caminhada, não é? Então, é imprescindível que o exercício do bem esteja uma constante na nossa caminhada. Tem outras lições muito interessantes nesse livro, leiam, por favor, né? O velório dele foi uma outra lição muito interessante, em que ele via que algumas pessoas estavam comentando desarosamente sobre o comportamento dele. Ele sentia como se fosse uma foto, mas percebeu também que um carro que aproximava, eu não me recordo na íntegra o texto, dentro do carro ele percebeu uma luminosidade. E aí um instrutor amigo disse assim, são pessoas orando por você. Então ele pode fazer a diferença também
também nos trazendo uma outra lição. Esse livro é cheio, repleto de lições. Uma outra lição sobre o comportamento do espírita nos velórios. Tá? E nessas ocorrências aí que nós devemos, nós que temos o conhecimento, qual é o nosso comportamento? Vamos lá, há quanto tempo nós não nos vemos, não é? Vamos colocar a conversa em dia? Nada disso. O nosso comportamento deve ser de acordo com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós estamos envolvidos, né? Principalmente aqueles que são médiums. E que já frequentou alguns velórios assim, que tem famílias muito grandes, muitas vezes sabe a qualidade de algumas conversas. Meu Deus do céu, aquelas conversas do cafezinho enquanto estão ali, sai de tudo, inclusive comentários da própria pessoa que não se dão conta e não tem esse conhecimento, é claro, né? Talvez se tivessem, não o fizessem, o quanto aquelas palavras reverberam naquele espírito que está ali ainda em processo de desconexão. E o quanto atrapalha a equipe espiritual que está ali fazendo ainda o desligamento, trabalhando ali no desligamento. Imagina com que tranquilidade esses amigos espirituais poderão estar ali fazendo na sua tarefa, o seu mistério, o seu trabalho. Então cabe a nós sentimento de prece e ajudá-los, né, em pensamento. Eu só me recordei agora também de uma passagem muito interessante ali do livro, que é justamente o momento que ele fica completamente constrangido quando um dos irmãos lá, dos espíritos que está em atendimento, o identifica, né? E aponta para ele: olha ali, não é você, não é o Jacob? O que está fazendo aqui? E literalmente ri dele, sabe? Faz gracejo com ele ali apagado daquele jeito, como tu mesmo mencionou, comparativamente aos outros trabalhadores. Ele ali numa condição de assistente, porque está aprendendo como é que o procedimento do trabalho, e é reconhecido por um daqueles espíritos que ele, enquanto encarnado, fizeram atendimento. E aí ele aproveita e pisoteia em cima. Então, quanto ele se sente constrangido com aquilo e percebe que, meu Deus do céu, apesar do esforço que fez, ainda não fora nem o suficiente para ganhar o respeito daqueles ali que estão sendo tratados. Eu queria, Dailson, para finalizar então, que tu fizesse um breve comentário também sobre uma obra que eu já li há bastante tempo atrás também, logo que foi publicada, foi em 2003, se não me engano, Aconteceu na Casa Espírita, que para mim assim, uma certa, me mostrou com uma certa lição de que, sim, os benfeitores nos apoiam o tempo inteiro, mas eles nos testam o tempo inteiro. E ali fica muito claro ali que a gente pode ler e dizer: mas a casa está sofrendo um levante no plano inferior e está sendo atacada. E no diálogo entre os benfeitores eles dizem: não é nada melhor do que esse momento para testar os nossos trabalhadores. E a gente vê ao longo das páginas justamente o quanto a questão do orgulho, os atavismos humanos ali são testados, são colocados, trabalhadores que saem da casa, trabalhadores que efetivamente desmancham amizades, desmancham relações em função deste teste que, na verdade, eu penso assim que no cerne da questão passa a ser uma prova de amor dos trabalhadores da espiritualidade que estão permitindo que tu seja efetivamente testado. Já que tu está estudando há algum tempo, nada melhor do que tu ser testado de verdade. Queria que tu fizesse uma abordagem sobre isso, em relação a tudo isso que a gente estudou agora, fazer um fechamento, porque uma coisa é nós estudarmos na sala de aula teoria, e outra coisa é nós vivenciarmos a prática. E me parece que essa obra Aconteceu na Casa Espírita é um retrato de uma prova prática. Queria que tu fizesse então esse fechamento assim com tudo que a gente falou e com essa obra. Certo. Eu vou pedir. E como todos praticamente já conhecem, Aconteceu na Casa Espírita,
e muitos poucos conhecem a obra Perturbações Espirituais, que é o terceiro livro de uma trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, que começou com a obra Transição Planetária, teve um segundo volume do Amanhecer, de uma Nova Era, e que é o amanhecer, né? Assim, até o entardecer e o anoitecer ainda vai um longo tempo, é o amanhecer de uma nova era. Mas na obra Perturbações Espirituais, ele fala sobre tudo que nós encontramos no Aconteceu na Casa Espírita. E de uma forma mais abrangente, porque não é somente a questão de uma casa espírita em si. Este livro fala do mundo espiritual inferior, organizado de tal maneira que eles chegam a dizer a Francisco de Assis, num diálogo que ocorre na obra, eles estavam atacando um centro espírita, a intenção deles era que o centro fechasse, se desestruturasse os trabalhos, que acabaram envolvendo o presidente com uma das médiums, eles acabaram se envolvendo. Tudo isso, esses espíritos identificaram as matrizes, não criaram nada, e justamente eles apontam isso, identificaram os pontos onde haviam as imperfeições, e ali atuaram. Então, aquele espírito foi-lhe proporcionado o diálogo, e Francisco de Assis o atende. Ele diz assim para Francisco de Assis: olha que interessante, que sobrará se fosse um de nós. Ele diz assim a Francisco de Assis: hipócrita, ignoras que só atuamos quando encontramos nos trabalhadores acesso fácil. Olha que interessante essa observação. Eles levam a efeito e relatam nessa obra também. Eles dizem assim: essa obra trata, aqui, sendo um pouco mais sucinto, de as ferramentas que o mundo espiritual inferior se utiliza, pois que na atualidade eles não se voltam, eles dizem na obra que eles não querem mais atacar de fora para dentro. Eles estão atacando efetivamente as casas espíritas, os agrupamentos de estudo, as federativas, de dentro para fora. Justamente, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. E dizem assim: nós não somos mais bandos desordenados como os godos, os visigodos, os extragodos. Nós somos um grande exército unido contra o inimigo em comum, que é Jesus, né? E a implantação do reinado do bem na Terra. Mas a obra também, ela traz assim, as ferramentas de que a espiritualidade superior se utiliza para ajudarem a todos aqueles que fizerem por si, né, a se reajustarem e enfrentarem essa situação, que ali tudo é o compromisso no bem, o envolvimento com a atividade no bem e todas essas questões. Dentre essas ferramentas, Manuel Filomeno de Miranda coloca, e tem um ponto em comum, e aqui tem a universalidade dos ensinos, preconizada por Kardec também. Nós vamos encontrar também na obra Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, e também na obra Luz nas Trevas. E na última obra também há referências da comunidade franciscana, que praticamente já está reencarnada, aguardando que Francisco de Assis também retorne, reencarne, como parte dessa providência divina para, né, o fortalecimento do bem na Terra. Então, os espíritos superiores socorrem, amparam, desde que a gente faça uso dessas ferramentas, né, da oração, por exemplo. Eu gosto muito de um exemplo que tem em Transição Planetária, que é o exemplo da solicitude da espiritualidade em relação aos trabalhadores. Transição Planetária
Manuel Filomeno de Miranda está visitando uma casa espírita e um dos trabalhadores daquele centro espírita está sendo assaltado. E ele não fez assim, ele não disse assim para o assaltante: você pode esperar um pouquinho que eu vou abrir o evangelho, fazer uma leitura preparatória e fazer uma prece? Não. Era algo urgente. Então ele não fez uma prece assim: Senhor, graças te rendo. Ele disse assim: me socorre, que eu estou num momento difícil. Imediatamente se projetou aquele pedido nas paredes da casa espírita, em que estava Manuel Filomeno de Miranda visitando e outros companheiros, e eles imediatamente foram até o local em que estava aquele trabalhador. Aqui nós estamos falando de socorro ao trabalhador, de atendimento ao trabalhador no bem. E ocasionaram uma dificuldade orgânica impeditiva ao que o outro puxasse o gatilho. Aí fica a pergunta: quanto tempo decorreu prece pedido, atendimento à prece? Perfeito. Eu confesso, sou incapaz de calcular. Milionésimos de segundo, a arma já estava apontada para a cabeça do trabalhador. Quanto tempo levou para o socorro efetivo? Então nós não podemos descuidar disso. Nós temos um amparo. Basta que não prescindamos da prece, basta que nos envolvemos com o bem, façamos justo, porque também, se há esses espíritos atacando, procurando pontos de acesso desses trabalhadores, é importante que a gente diminua ou efetivamente elimine esses pontos negativos que todos nós temos: orgulho, egoísmo, impaciência, desejo de vingança, rancor, futilidades, imperfeições, vícios. A gente precisa ir fechando essas comportas, essas janelas, para recebermos o amparo da equipe espiritual superior. Eu diria então que é o trabalho de todos nós. E termos a consciência de que seremos atacados. Não vamos assim supor que nós somos grande coisa, embora sejamos trabalhadores de Jesus. Não vamos supor que sejamos grande coisa assim, para não sermos alvo de uma invectiva desse tamanho. Nós somos como peões no momento, em que alguns são derrubados com facilidade, outros com alguma dificuldade, mas a invectiva vem. Tem ali os inimigos nossos do passado, os inimigos da casa, os inimigos do grupo. A pessoa veio até a casa espírita, foi atendida, recebeu atendimento fraterno, modificou a sua vibração, eles não conseguiram interferir sobre elas. Vou me vingar da casa espírita, vamos derrubar esse centro espírita. Os inimigos do espiritismo, os inimigos da nova era, aqueles que querem manter a Terra como ela vem até agora, porque está bom para eles. Então tem todos esses procurando interferir negativamente. Então, e trazendo as nossas considerações finais, eu gostaria de trazer um item da obra Intercâmbio Mediúnico, capítulo 4, de João Cleófas, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. É uma pergunta no item 19. Os médiuns principiantes, que providências deverão adotar para se disciplinar, então, para fazer jus a essa solicitude da equipe espiritual e para, então, estarem fortalecendo-se no compromisso e responsabilidade com a tarefa? Então, João Cleófas nos diz o seguinte: o aprendiz da mediunidade deve ser dócil aos espíritos superiores, corrigindo os desvios da vontade viciada, adaptando seus desejos e aspirações aos interesses que promovem a criatura humana, domiciliada ou não no plano físico. Meta precípua do compromisso socorrista a que se candidata.
a mediunidade. O estudo deve ser também uma constante, pois ele renova os clichês mentais, ensejando visão feliz dos quadros da existência, que se assinala de esperança e de otimismo. A boa leitura propõe a empatia, faculta a reflexão, de onde se recolhem resultados e estímulos radiantes para os tentames felizes da consciência. Mas não podemos prescindir, em hipótese nenhuma, do exercício do bem em todas as circunstâncias, que acaba por promover o espírito, dilatando-lhe a compreensão em torno da divina justiça. E também há outras questões que devem ser consideradas aqueles candidatos dessa tarefa nobilitante da reunião mediúnica: servir com abnegação. E a prece também deve ter brilho nos lábios, com emoção, com sentimento, e deve ser uma ação constante, justamente no paralelo com o trabalho edificante. Cultivar a brandura, evitar o desalento, tanto quanto a presunção, que são ambos inimigos que corroem, por vezes, o trabalho da alma. Aproveitar sempre, em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, em qualquer ocorrência, em qualquer roda de conversa, em que muitas vezes as pessoas acabam fazendo comentários desairosos sobre outra pessoa que normalmente não estão presentes, exercitando ali o próprio diálogo fraterno também no âmbito do pensamento, vibrando no bem, procurando o lado bom da criatura, e todos nós temos. Por pior que seja a pessoa, sempre há alguma qualidade que ela tem que se destaca, basta que queiramos identificar nas pessoas. Procurar identificar as questões positivas da vida e não cairmos na questão da censura, da reprimenda, de tudo e de todos, ou o aspecto negativo a todo tempo, a toda ocorrência, em toda circunstância, ou todo dia. Dias há que são chuvosos, mas nem todos os dias tem chuva ou tempestade. A maioria dos dias do ano há o sol, né, aparecendo na manhã, por mais tormentosa que seja a noite que se efetue na nossa caminhada. Então, queridos amigos, foi muito bom essa nossa conversa, e eu gostaria de dizer a todos: façamos essa parte que nos cabe com carinho, com dedicação. Aqueles de nós que somos médios iniciantes, vamos lá incomodar o dirigente, vamos perguntar, vamos colocar, vamos questionar, vamos dizer o que estamos sentindo, porque pouco a pouco, com as considerações que eles vão nos trazendo, nós vamos adquirindo segurança. Se hoje caminhamos a passos vacilantes, ainda na área da mediunidade, pouco a pouco, trabalho a trabalho, reunião a reunião, esclarecimento a esclarecimento, nós vamos nos fortalecendo. E logo ali, mais adiante, talvez não nessa reencarnação, mas em próximas, estaremos assim com uma amplitude muito maior, não diria de trabalho e nem de potencialidade nossa, mas de servir com mais discernimento a Jesus e a espiritualidade superior que preside esse momento de transformação da nossa terra, e que de alguma maneira nós nos comprometemos antes do renascimento para estarmos aqui e colaborarmos nessa tarefa de modificação do nosso mundo para um mundo de regeneração. Muito obrigado pela atenção. Nós daríamos assim uma boa noite para todos, e o desejo sincero de que tenhamos muito trabalho pela frente e que possamos nos reencontrar, seja nas lives, né, nos corredores dessa tarefa. Pois que, na atual conjectura, né, nós temos que sair de cima do muro, tomarmos a nossa posição e seguirmos, finalmente, definitivamente, a Jesus, que espera ansiosamente. Pois bem, querido amigo Daílson,
de nossa parte, receba a nossa terna e eterna gratidão por ter dispensado 3 momentos específicos do teu tempo para que pudesse atender nosso pedido, que iniciou com a ideia de um programa, vimos a necessidade de um segundo e a complementação num terceiro, que acabamos por nos estender um pouquinho, mas eu tenho certeza que aqueles que efetivamente apreciam a matéria e que veem a importância desse tema ser amplamente discutido e devidamente detalhado, não se importaram e não sentiram o tempo passar, e com certeza saem hoje com aquele gostinho de quero mais. Mas o que eu queria já aproveitar então o ensejo e te estender um convite para um futuro encontro, para discutirmos um outro trabalho, provavelmente conversarmos especificamente sobre uma obra, ao invés de cobrirmos uma temática que é bem ampla, apesar de que tratávamos aqui sobre mediunidade, sobre médiuns iniciantes, mas daí seja muitos e muitos detalhes, mas pegarmos, elegermos uma obra específica e aí discutirmos sobre ela. Então, deixo aqui meu convite para que futuramente, daqui a algumas semanas, tu retornes ao Espiritismo Esclarece e possamos fazer esse trabalho, sabe, encarar esse desafio, que eu tenho certeza que estamos colaborando sim com a difusão da doutrina, com o melhor entendimento, que é esse nosso papel, a nossa proposta. Adentramos essa existência com esta proposta, também o de nos educarmos, porque ao fazermos isso, estamos nos educando cada vez mais. E a educação só se estabelece quando fazemos esse estudo diariamente, cotidianamente, em todos os momentos, repassamos detalhes, revemos livros, tiramos o pó daquele livro que está na estante, relemos, colocamos em discussão, e agora justamente com esta possibilidade que a tecnologia nos traz, de também abrir esse estudo ao mundo inteiro, porque como tu, certo momento, fizeste um comentário, em alguns países do mundo nós temos brasileiros que se preocupam com essa temática, que abrem lá seu grupo mediúnico e que também reúnem outros brasileiros que poderão até estar indicando essas nossas gravações aqui, esses nossos temas trabalhados. Então, mais uma vez, muito obrigado de nossa parte, em nome de todos os internautas, tenha nossa terna e eterna gratidão, e que sigam a recomendação de nosso querido amigo Daílson, que realmente há muito que se aprender nesta seara, e é hora de tomarmos a decisão. Não podemos mais ficar em cima do muro, não temos esse direito, porque quando estabelecemos no nosso planejamento reencarnatório, e se tivéssemos acesso agora à leitura dele nesse instante, talvez num balanço, veríamos que fizemos muito pouco em relação àquilo que nos comprometemos. Então é hora de sacudir a poeira, tomar decisão, porque se somos os trabalhadores da última hora, é hora de pegar no trabalho. A hora é essa. Então, meus queridos amigos, internautas, muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima semana com um novo programa. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.